Bom dia Brasil. O cara quando só tá falando para 10 pessoas, fala, bom dia Brasil. Temos aqui nessa manhã, nossa equipe, Wesley, temos dado falta de alguns sprays, né, Teixeira? Tem muita coisa sumindo na minha bolsinha ali de maquiagem para gravar. Eu falo assim, Wesley, eu uso maquiagem só para gravar. Ele confunde, né? Ele leva... Não, que esse final de semana eu vou sair e tal. Tá nem aí, tá roubando os cremes de mão. Mas o Wesley vai entrar ali em breve. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito especial, então bom dia a todo mundo, vai conectando. Hoje nós queremos falar com vocês algo muito importante. Algo que realmente assim, mudou muito a trajetória da minha caminhada aqui. Que me projetou, não só espiritualmente, mas em termos de oportunidades, inclusive de negócios, oportunidades de crescimento pessoal e financeiro. E são conselhos do apóstolo Paulo. E hoje nós temos uma matéria que vai mudar seu coração. Você tem que estar com o coração aberto para entender o que eu vou te explicar. Porque eu te dou a minha palavra, que foi entender isso aqui, que deu uma virada na minha vida espiritual, financeira, no meu crescimento pessoal. São conselhos do apóstolo Paulo, que está em Gálatas capítulo 6, do versículo 6 ao 9. E diz assim, ó: aquele que está sendo instruído na palavra, Gálatas capítulo 6, do versículo 6 ao 9. Olha só. Aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe de todas as coisas boas que tem com aquele que o instrui. Primeiro conselho do apóstolo Paulo: quer mudar sua vida? Reparta as melhores coisas que você tem com aquele que te instrui. Semana passada ou retrasada, acho que foi semana retrasada, eu fui me encontrar com uma pessoa que estava me instruindo muito numa área da minha vida. Ela estava me dando orientações assim muito importantes, sabe? Conhecimentos que eu não tinha, informações que eu não fazia ideia. E ele estava assim, sabe quando você está meio que perdido numa área e de repente vem um GPS e te localiza, você fica localizado, sabe? Essa pessoa estava servindo nessa área específica para mim de GPS. Então eu peguei um dinheiro, que era um dinheiro que eu estava pensando em investir, né? Em fazer um investimento, não era nada assim absurdamente alto, mas é alto. E simplesmente transferi para essa pessoa, como uma oferta. E ele falou, caramba, o que é isso, Thiago? Eu li esse versículo para ele: aquele que está sendo instruído, compartilhe de todas as coisas boas com aquele que o instrui. É um princípio do apóstolo Paulo, que ele deixou para a igreja dos Gálatas e que serve para a gente hoje, para que a gente possa, através da gratidão com aquele que nos instrui, abrir portas no mundo espiritual e no mundo natural. Então, presta atenção. Eu carrego esse princípio, né? Eu estou sempre ofertando na vida das pessoas que profetizaram na minha vida, das pessoas que oraram por mim, as pessoas que liberaram uma palavra de instrução na minha vida, pessoas que perderam tempo ou investiram seu tempo comigo para me fazer crescer intelectualmente, em conhecimento, teologicamente, em qualquer área. Só que a Bíblia é tão perfeita que o apóstolo Paulo fala assim, ó, não dá uma esmola, reparta do melhor que você tem com aquele que está te instruindo. Então, às vezes, você está há 10 anos, deixa eu te dar, você que é de igreja, eu sei que tem gente que me assiste que não é de igreja, mas você que é, às vezes você está 10 anos sendo instruído pelo teu pastor e nunca foi lá fazer nada por ele. Às vezes você está 5 anos com um professor que está te ajudando numa matéria, seja na área financeira, na matéria emocional. Você está 5 anos com um professor que está te passando instruções. Aí você fala, ah, mas eu já pago a mensalidade lá, tá bom. Mas a Bíblia diz que se você está sendo instruído, compartilha das melhores coisas que você tem. Outra versão diz, compartilhe dos seus bens com aquele que o instrui. Então, posso te dar um conselho que mudou minha vida? Reparta do melhor que você tem. Com qualquer pessoa? Não. Com quem está precisando? Não. Isso é a esmola. A gente chega lá depois. O melhor que você tem,
A melhor parte do que você tem, você reparte com aquele que está te instruindo. A Bíblia está dizendo o seguinte: o que tem mais de valioso para você receber chama-se instrução. Porque é a única coisa que ela te orienta a tirar do teu melhor. Por exemplo, para Deus, ela fala para tirar a primeira parte. Para quem te instrui, tira o teu melhor. Então você pega, cara, o melhor que eu tenho hoje é essa caneta aqui. E quem me instrui não tem caneta. Então toma a minha melhor caneta. Então nós temos que aprender princípios que podem dar uma virada na nossa vida ainda em 2021. Porque com isso você primeiro se desprende do material e se apega nos princípios. E tem muita gente que está me escutando hoje que precisa desapegar do material para se apegar nos princípios. Então honra quem te instrui. Você tem oportunidade agora, olha, a matéria de hoje é uma matéria de muita instrução, que são códigos que muita gente vai descer meio pesado pela garganta, mas vai libertar a sua vida. Eu garanto que essa palavra de hoje é de libertação da alma, libertação financeira, libertação para o seu futuro. Então, Gálatas 6,6 deixa claro o que está sendo instruído na palavra. Compartilhe de todas as coisas boas com aquele que o instrui. Daqui eu não enxergo tudo, mas eu acho que está aqui o 7. Tá? Ó. Gálatas 6,7 agora. Olha que forte. Não se deixem enganar. De Deus não se zomba. Pois tudo que o homem semear, certamente ele colherá. Então vamos lá. O primeiro versículo do apóstolo Paulo, Gálatas 6,6, diz que quem está sendo instruído na palavra deve compartilhar de todas as coisas boas que tem, de todos os seus bens, com aquele que o instrui. Então, o primeiro conselho do apóstolo Paulo para dar uma virada na nossa vida imediatamente, rápido, comece a compartilhar as coisas boas que você tem com quem te instrui. Ótimo. Segundo conselho, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Então, o segundo conselho que eu te dou, não erre na semeadura. Não erre na semeadura. Quando o apóstolo fala de Deus não se zomba, ele já está jogando pro lado negativo da coisa. Ó, cuidado com o que você vai plantar, hein? Você pode ser filho de Deus, você pode ser filha de Deus, mas de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, aí é que ele bota um princípio inquebrável. Você sendo filho de Deus, não sendo... vou pedir misericórdia a Deus depois, e ele vai te perdoar. Você só não vai se livrar da colheita. Como assim, Tiago? Tem gente que erra, que peca e fala, Deus vai me perdoar. Vai. Se você estiver realmente arrependido, vai. Quantas vezes eu errei e realmente arrependido, me cheguei aos pés do Senhor e ele me perdoou. Mas a colheita chegou, tá? Deus nunca me livrou da semeadura, não. Da semeadura ele não te livra, porque é lei, é princípio. Ele pode te livrar do castigo eterno. Ele pode te livrar de consequências espirituais. Da lei da semeadura não tem jeito. Então presta atenção. Primeiro, você precisa repartir todas as coisas boas que você tem com quem te instrui. Segundo, você não pode errar no princípio da semeadura. Semeia corretamente. Semeia a verdade que você vai colher verdade. Semeia a justiça que você vai colher justiça. Semeia gratidão, você vai colher gratidão. Semeia uma boa networking, você vai colher os frutos dessa networking, que é a sua rede de relacionamentos. Semeia no mundo espiritual, você colhe proteção espiritual. Semeia sentimentos bons no seu coração, você vai estar sempre prosperando emocionalmente. Tudo que o homem semear, certamente ele colherá. Então, cuidado com o que você semeia. Várias vezes, em ocasiões assim, que você está muito apertado emocionalmente, você está oprimido com alguma situação, eu tive vontade de semear errado. Então a vontade de ofender vem, mas se sair da boca vira uma semeadura. Enquanto está na sua mente, você pode controlar, você pode... Isso não é para mim, Deus não quer isso. Ou seja, você não pode ser acusado pelo que vem na sua mente, mas você pode colher o fruto do que falou. Isso é forte demais, hein? Você não pode ser acusado pelo que vem na sua mente, mas você pode colher o fruto do que falou. Caramba!
Ou seja, eu não posso ser acusado porque eu tive vontade de ofender o meu irmão. Eu não posso ser acusado por isso, mas eu posso ser julgado pelo que falei. Eu posso colher o fruto do que eu lancei. Então, cuidado com o que você semeia financeiramente, cuidado com o que você semeia nas palavras, cuidado com o que você semeia no seu dia a dia, nas suas atitudes, nos seus comportamentos. Cuidado! Tô te alertando, hein? Eu tô te explicando que Deus perdoa, mas a semeadura é inevitável. Deus não cancela o fruto do que você plantou, principalmente as coisas de ruim, a gente está falando mais pro lado de plantar coisa ruim aqui, só porque você pediu perdão. Ele vai te perdoar para a salvação eterna, mas chega a colheita. Então cuidado mesmo, muito cuidado com o que você planta. Continuando em Gálatas 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo exato nós vamos colher, se não desanimarmos. Ah, rapaz, o apóstolo Paulo era um gênio mesmo. Olha o que ele coloca aqui. Não se canse. Ele começa com a palavra cansaço e termina com a palavra desânimo. São duas coisas que pegam o ser humano direto. Cansaço emocional, desânimo de continuar. Aí ele fala o seguinte: não se cansa de fazer o bem. Para fazer o bem você não pode estar cansado. Pois no tempo próprio nós vamos colher todo o bem que semeamos, se você não desanimar. Ou seja, por que tem gente que passou a vida fazendo bem e não colheu? Porque pode ter parado no meio do caminho, pode ter desanimado. O apóstolo Paulo alerta: se não desanimar. Então, se tem uma coisa que você não pode cansar nem desanimar, é de fazer o bem. Porque você vai plantando sem saber quando vai colher. E tem gente que parou no meio do caminho e não colheu uma vida inteira de semeadura de coisas boas. Não para no meio do caminho. Não desiste agora. Não desanima, porque se você não desanimar, você vai colher todo o bem que semeou, todo o bem que plantou. Existem situações que vêm sobre a nossa vida, porque o maligno conhece a palavra, tá? O seu inimigo, o inimigo da sua alma, conhece a palavra. Então ele sabe, não tem jeito. Esse aqui só plantou o bem, vai ter que colher o bem. Então eu vou trabalhar na última artimanha. Eu vou colocar desânimo. Porque eu não posso roubar a benção dele, mas ele pode desanimar e ele mesmo largar. Então, como ele conhece a palavra, ele vai na palavra para te fazer desanimar. É forte ou não é forte, Wesley? Não prega essa não, tá, Wesley? Que eu vou pregar. Rapaz, o Wesley tá muito cara de pau. O Wesley escuta aqui, prega na igreja dele, grava e sobe como se fosse revelação. Ele sobe assim, bomba, revelação. Deus me disse. Não dá. Então assim, você não pode ser acusado pelo que vem na sua mente, mas você pode colher o fruto do que falou. Então, melhora teus pensamentos, porque a boca fala do que o coração tá cheio. E a Bíblia diz que Deus corrige a quem ama. A quem não ama, ele só condena. Ele só fala, isso aqui não é pra mim não posso me misturar com isso não. Quem ama, ele corrige. Então, se você está se sentindo corrigido nessa manhã, é porque Deus te ama de verdade. Deus te ama de verdade. O que é fazer o bem? Vamos lá, vamos dar exemplos do que é fazer o bem. Aliás, se essa palavra está servindo para você, bota o emoji do cafezinho aqui. Taca emoji do cafezinho para eu saber. Não só compartilha a live, como bota o emoji do cafezinho. O que é fazer o bem, gente? Na opinião de vocês, o que é? Dar oportunidade para alguém? Sim. Agora, você tem que dar a oportunidade certa para a pessoa certa, porque se você abre a oportunidade para a pessoa errada, ela estraga a sua oportunidade e foi você que errou em botar. Mas quando você abre a porta para alguém, quando você apresenta uma pessoa para o outro... Ontem à noite eu recebi na minha casa por jantar um grande empresário e ele estava me agradecendo muito. Ele falou, muito obrigado por aquela ligação que você fez para mim. Eu liguei para um outro grande empresário que poderia ser fornecedor dele e os apresentei e hoje eles estão fazendo grandes negócios. Ou seja, eu fiz o bem, eu sabia que ele vendia e o outro comprava. Eu falei, peraí, eu apresento vocês. E o negócio está acontecendo lá. Então, nós precisamos aprender a fazer o bem. Você sabe que alguém... eu sempre falo isso, gente. O pobre você ajuda com conhecimento. Com socorro você ajuda o miserável. Tem gente que se você não chegar com o gás da cozinha hoje, não chegar com a comida, ele não tem realmente o que comer. Ele não é aquela pessoa que tem força para ir na rua trabalhar, lavar um carro e voltar com 30 reais.
fazer uma faxina e voltar com 50 reais, com 100 reais. São pessoas que às vezes são deficientes, pessoas que têm déficits seríssimos mentais, pessoas que são miseráveis, elas não têm como fazer. São essas pessoas que nós temos que fazer o bem, socorrer de alguma forma. Olha quanta gente botando aí o emoji do cafezinho. Olha, é muito importante que a gente entenda esses princípios. Então a gente está no terceiro princípio, daqui a pouco eu vou recapitular os três. Fazer o bem. Então fazer o bem pode ser outra coisa. O bem sempre está próximo a você. É sempre algo que você pode fazer. Dificilmente você vai ter que se matar, se fazer um esforço sobrenatural para fazer o bem. Às vezes o bem que você pode fazer hoje é liberar uma palavra sobre uma pessoa. É botar a mão no ombro dela e falar assim, cara, você vai vencer. É elogiar, é reconhecer um talento, um dom dessa pessoa. Assim que eu reconhecer, gente, eu prometo, algum dom no Wesley, eu vou falar. É que até hoje eu não reconheci. Mas quando eu reconhecer, eu vou elogiar. É muito importante que a gente... Sabe porque às vezes a gente vê uma pessoa com uma roupa legal e a gente prefere zoar. Zoar é lá no Rio de Janeiro que fala, não sei como... Hã? Tirar sarro da pessoa e falar assim, essa roupa aí é cowboy? Onde você comprou não tinha pra homem, não? A gente isso o homem faz muito, né? A mulher é menos. Mas a gente prefere tirar sarro da pessoa do que falar, rapaz, que blusa maneira. Caramba, que coisa legal. Faça o bem. Diminua as palavras negativas, as palavras de sarcasmo, aumente as palavras de positividade, as palavras de bênção. Reconheceu que a pessoa faz algo bem, elogia. Você pode abrir uma porta para a pessoa? Abre. Você pode apresentar ela a alguém e fazer um grande negócio, uma grande ponte? Faça. A pessoa é miserável, não tem como conseguir sozinha. Você pode pagar a conta de luz, você pode levar o gás lá, leva. Faça o bem. Porque a Bíblia diz que quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Só te falo isso. Então vamos recapitular os 3 pontos que eu acho que isso aqui tem que entrar na sua mente. Porque chegou muita gente nova e não pegou o primeiro ponto. Eu tô te dando 3 conselhos que mudaram minha vida. 3 conselhos do apóstolo Paulo no livro de Gálatas. 3 conselhos que têm efeito imediato, ou seja, se você botar em prática agora, ainda esse ano a sua vida dá uma virada. Só que são 3 conselhos confrontadores. Mexe com as tuas emoções, mexe com o teu eu quero. Ah, não quero. Isso não. Mas está na palavra. E o que está escrito funciona. Vamos lá. 3 conselhos para mudar a sua vida ainda esse ano. 3 conselhos do apóstolo Paulo. Gálatas 6,6. É o primeiro conselho. O que está sendo instruído na palavra, compartilhe de todas as coisas boas que tem com aquele que o instrui. Ou seja, aprenda a compartilhar, a repartir o que você tem de bom, o que você tem de melhor com quem te instrui. Seja grato, e aqui está deixando claro, com os seus bens, ou seja, é o tipo de gratidão financeira, material. Obrigado, toma essa aqui, é a melhor caneta que eu tenho. Olha, muito obrigado. Eu tenho aqui 100 reais guardado, tenho 1.000 reais, tenho 10 mil reais guardado, eu quero te honrar por isso. Porque você me instruiu, você me deu conselhos que mudaram minha vida. A Bíblia deixa claro que isso é princípio. Eu não lembro, se já aconteceu, eu não lembro de eu ter deixado de cumprir esse princípio com alguém que me ensinou alguma coisa. Principalmente quem investiu tempo. Eu estava dando um exemplo no início da live de um cara que investiu tempo, investiu horas comigo durante algum tempo, me ensinando uma área da vida. E a primeira vez que eu prosperei naquela área, eu já fui e compartilhei do melhor que eu tinha com ele. Ou seja, não tinha nenhum combinado, é que eu conheço o princípio. Segundo conselho, então primeiro, Gálatas 6,6, reparta, aquele que está sendo instruído na palavra, reparta de todas as coisas boas que tem com aquele que o instrui. E uma coisa que acontece muito comigo, e eu dou glória a Deus por vocês, pelos alunos, por quem realmente é discípulo e entende, várias vezes eu estou em lugares, por exemplo, vem alguém do meu lado, me entrega uma carta e fala, Thiago, aí dentro tem uma oferta. Falei, obrigado, por quê? Por tudo que você me instruiu esse ano. Essa pessoa não tem ideia que às vezes ela botou um valor que é muito para ela, mas para mim não vai pagar, por exemplo, uma conta que eu tenha séria, mas ela não tem ideia que ela está mudando o destino espiritual dela.
Ela não está mudando minha vida por causa daquela oferta, mas ela está mudando completamente porque ela está dentro de um princípio que eu fui quem instruiu e ela semeou em quem instruiu. Está na Bíblia, vai dar certo. Mas faça isso com quem te instrui. Vou repetir, às vezes você está 10 anos numa igreja e o pastor te ensinando, você nunca honrou teu pastor. Vai lá e honre hoje. Gente que está te ensinando vida emocional, outros que estão te ensinando vida financeira, e você nunca participou das coisas boas com ele. Participe, compartilhe. É princípio. Segundo, Gálatas 6:7, continuação. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois tudo que o homem semear, certamente ele colherá. Ou seja, não erre na semeadura. Segundo o princípio de hoje, não erre na semeadura. Cuidado! Não erre na semeadura. Nós precisamos acertar. Terceiro princípio. Não se canse de fazer o bem. Está em Gálatas 6 ainda, só que versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio vamos colher tudo isso, se não desanimarmos. Então, não se cansa de fazer o bem e não desanima, porque aí a recompensa chega. Esses 3 princípios vão mudar completamente a sua história e vai começar já. São princípios imediatos. Começou a cumprir, já começa o efeito. Já começa... às vezes você vai num médico, já aconteceu comigo, ele me passar um remédio e falar, começa a tomar, daqui a 2 semanas você já vai sentir a diferença. 2 semanas, beleza. E tem remédio que você toma que o efeito é imediato. Não é assim? O efeito é imediato. Você toma um remédio de dor de cabeça, não é daqui a 2 semanas que faz efeito, é daqui a 1 hora, é imediato. Então, assim são alguns princípios. Existem princípios que são a longo prazo, mas esses que eu estou te ensinando são imediatos. Deus vai fazer uma reviravolta na sua vida. Deus abençoe. Vamos agora, eu vou estar lá nos comentários com você.